Olá, queridos estudantes e telespectadores da TV Câmara de Caraguatatuba. Começa agora o programa Política. É legal? Este programa é uma iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Caraguatatuba, a ELEC, para você que tem interesse em conhecer como o nosso país está organizado, quais são os poderes estruturantes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, quais as funções desenvolvidas por eles, quem são os seus integrantes e muito mais. E para você que não me conhece, eu sou o professor Carlos Alberto Ferreira, sou mestre em Direito Constitucional, advogado, professor universitário e assessor jurídico da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Nosso programa está dividido em duas partes. Na primeira, temos a pauta do dia, onde iremos refletir sobre os principais aspectos jurídico e social de um tema. Já na segunda parte, temos o Diz aí, professor, onde eu irei responder as perguntas enviadas por você. E se você, assim como eu, é um apaixonado pelo conhecimento, envie suas dúvidas pelas redes sociais. Será um enorme prazer refletirmos juntos. Neste segundo episódio, iremos dar continuidade às nossas reflexões sobre a organização política da sociedade. Como são criadas as leis? Este é o tema do dia. Fique conosco. No episódio anterior, ao abordarmos o amplo conceito de política, fixamos alguns pontos. Lembram-se? A partir da consideração aristotélica de que o ser humano é um animal social, ou seja, de que ele não consegue viver sozinho, isolado, e também do fato de não ser autossuficiente. Afinal de contas, os seres humanos precisam um dos outros para a satisfação dos interesses pessoais. Este filósofo, Aristóteles, filósofo e teórico político, ele afirma que as sociedades elas surgiram em razão de uma necessidade natural da humanidade. Em oposição a essa corrente de pensamento, outros filósofos, teóricos políticos, afirmam que o ser humano vive em sociedade por outras razões. Ou seja, o ser humano vive em sociedade em razão da celebração de um pacto, de um contrato social, cuja finalidade principal é buscar paz e segurança. Segundo esses teóricos, denominados também de contratualistas, o homem em estado de natureza, ou seja, naquele estado em que há ausência do estabelecimento de regras de conduta, as pessoas estariam por viver em permanente ameaça de conflitos e guerras. Nós bem sabemos que ninguém é igual a ninguém. Nenhum ser humano é idêntico ao outro. Cada um possui uma forma de pensar, agir, competências próprias. E mesmo vivendo em sociedade, com objetivos comuns, é natural que os integrantes dessa sociedade eles não se encontrem nas mesmas condições. Eu arriscaria dizer que nem mesmo os gêmeos. Olha só, eu gostaria de te propor essa reflexão. Nem mesmo os gêmeos, que a despeito das semelhanças físicas, gerados como regra na mesma placenta, têm personalidades, competências e interesses diversos. Nem mesmo eles são iguais. Então este fato, sem dúvida, pode gerar sérios conflitos. Desse modo, meus amigos, a vida em sociedade é extremamente competitiva e, consequentemente, conflituosa. Já imaginou uma sociedade sem leis, sem regras? Isso seria o estado de natureza. O que seria? Seria um caos. Imagino que seria um caos, uma total desordem, um total desequilíbrio. Uma permanente situação de conflito entre as pessoas em que certamente o que iria prevalecer? Vamos pensar, a lei do mais forte. Isto é, aquilo que se costuma popularmente dizer, a realização da justiça pelas próprias mãos. De acordo com Thomas Hobbes, que é o principal teórico desta linha de pensamento, o chamado estado
da guerra de todos contra todos. O pensamento predominante nos dias atuais sobre essas diferentes formas de pensar a organização da sociedade, ela é uma ponderação entre essas duas linhas de pensamento. A vida em sociedade, então, ela decorreria não só de uma necessidade natural dos indivíduos, mas também da razão humana no estabelecimento de regras, leis e normas no sentido de diminuir, mitigar os conflitos gerados em razão dessas flagrantes diferenças. Quem ilustra de maneira poética, eu diria, esta evolução civilizacional é o professor Luiz Roberto Barroso. Sim, ele mesmo, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Em uma de suas obras, vejamos o que diz o ministro. No princípio, era a força. Cada um por si. Depois vieram as famílias, as tribos, a sociedade primitiva. Os mitos e os deuses, múltiplos, ameaçadores, vingativos. Os líderes religiosos tornaram-se chefes absolutos. Antiguidade profunda, pré-bíblica, época de sacrifícios humanos, guerras, perseguições, escravidão. Na noite dos tempos, acenderam-se as primeiras luzes. Surgem as leis, inicialmente morais, depois jurídicas. Regras de conduta que reprimem os instintos, a barbárie, disciplinam as relações interpessoais e, claro, protegem a propriedade. Tem início o processo civilizatório, uma aventura errante, longa, inacabada, uma história sem fim. Lindo, não acham? Vejam, nos primórdios da humanidade, a sociedade era regida pela lei do mais forte, ou seja, o indivíduo mais forte detinha o poder. Com o passar do tempo, o poder passou a estar nas mãos daqueles que possuíam melhores armamentos, posteriormente, aqueles que detinham melhores técnicas de cultivo e, principalmente, o domínio da religião. A organização das sociedades, por um longo período, se deu através de leis estabelecidas por líderes religiosos, ou seja, o poder político de organização da polis, de organização da cidade, se limitava em razão da crença em determinada religião. Logo, o governante, na época, o monarca, o rei, ele exercia a administração do reino, a distribuição da justiça e o estabelecimento de leis em nome da divindade daquele povo. Era o denominado, teoricamente, direito divino. O monarca exercia seu poder sobre a polis, o poder político, de maneira absoluta, sem, inclusive, ser responsabilizado por nenhum dos seus atos. Afinal, ele representava a vontade divina sobre o povo. É o denominado regime teocrático. Kratos, numa tradução livre. Poder, teo, relacionado à divindade. Daí, teocracia. Este pensamento está sintetizado na seguinte expressão inglesa: The king can do no wrong. Que numa tradução livre poderíamos colocar como: o rei não erra, o rei não faz mal, logo não pode ser responsabilizado. Expressão essa, meus amigos, muito recorrente em provas. Agora vejam bem, este regime era o denominado Antigo Regime ou absolutismo, pensamento que predominou nas sociedades até o fim do século XVIII. A ruptura com esse modelo de regime político de concentração absoluta nas mãos do rei, do monarca, mono, olha só, se deu através de diversas revoluções. Nós tivemos, num primeiro momento, a Revolução Inglesa, em seguida, a Revolução Norte-Americana e a mais famosa delas, eu sei que você se lembra, a Revolução Francesa. Todas essas revoluções foram inspiradas no despertar de uma corrente de pensamento denominada Iluminismo,
que ao defender valores humanitários e da razão, priorizava o estabelecimento científico como fonte da qual deveria emanar todo o poder e as decisões da sociedade. Como se vê, neste novo pensamento de regime político, não há mais espaço para monarcas com poderes absolutos, nem mesmo para crenças religiosas como fonte para justificar, legitimar estruturas do poder público. Eu sei que você se lembra, poder político é aquele poder de organizar a polis, não é isso mesmo? A sociedade, a cidade. Então, este poder ele passa a ser do povo pertencente àquela sociedade. A isso se denomina democracia. Olha que interessante. A etimologia nos informa que demos, numa tradução livre, poderíamos colocar como povo e kratos, referente ao governo, a este poder de organização. Sendo assim, democracia é o exercício da soberania. De quem? Soberania do povo. Com essas singelas reflexões, meus amigos, chegamos ao final da primeira parte do nosso programa. Eu te espero no próximo bloco, respondendo às suas perguntas no Diz aí, professor. Professor, o que é cidadania? Excelente pergunta. Como tratado no episódio anterior, povo é uma expressão que designa o indivíduo pertencente a uma determinada sociedade. Ao abordarmos o regime monárquico, ou seja, aquele antigo regime, também denominado de absolutismo, o povo, esses integrantes, eles possuíam a condição de súditos. Agora, meus amigos, já no regime democrático, esses integrantes, este povo, ele deixa a condição de súdito. E por qual razão? Porque ele adquire direitos políticos. No episódio anterior tratamos bem isso também. Esses direitos políticos que são chamados de direitos de cidadania. Isso mesmo, que é o direito de participar ativamente e influenciar as atividades do governo, seja através do voto, através do exercício de cargos públicos ou do uso de outros instrumentos constitucionais e legais. Assim, soberania está ligado à ideia de uma autoridade que não reconhece nenhuma outra superior a ela. Logo, soberania popular é o que legitima o regime democrático, que, como vimos, é o regime político em que o poder decorre exclusivamente do povo, exclusivamente da vontade do povo. Numa sociedade democrática, é possível ter a presença de religiões? Sim, é perfeitamente possível. Embora no regime democrático a legitimação do poder político seja emanada exclusivamente da vontade do povo, tal fato não exclui a presença da religião. No regime democrático brasileiro, verificamos a presença de manifestações religiosas no preâmbulo da Constituição Federal, assim como nas cédulas da moeda nacional. Com isso, chegamos ao final da nossa conversa. Foi muito bom falar com você sobre os aspectos políticos que envolvem a nossa sociedade. No próximo episódio, vamos tecer algumas considerações sobre a diferença conceitual entre nação e Estado. Você não pode perder. Eu te espero.